Hoje eu quero falar contigo sobre o que você tem lembrado. Hoje nós vamos falar das memórias. Do que nós temos lembrado? Você sabe que as memórias, elas podem tanto me levantar, como elas podem me desanimar. As lembranças, aquilo que lembramos. O que nós temos que entender? A memória é algo que Deus deu para todo ser humano. A memória, Deus deu para todo ser humano. A vida inteira, por mais que eu não queira, eu vou me lembrar de muitas coisas. De muitas coisas que vivemos no passado, que aconteceu, coisas boas ou ruins. Está tudo dentro da memória. E como eu tenho a memória, você tem memória. E para sempre nós vamos lembrar de situações antigas. Eu vou ter que aprender a lidar com a minha memória, saber o que eu quero lembrar, o que eu não quero. Eu vou ter que criar como se fosse um filtro, para que eu possa lembrar das boas coisas. Por quê? Porque a sua memória pode ser o freio de mão, que vai fazer você parar e desistir de continuar. Ou pode ser o combustível. As lembranças podem se tornar no combustível, que vão me dar força para continuar e para seguir em frente durante a minha caminhada. Então eu tenho que perguntar para você, do que você tem lembrado? O que tem vindo até a sua memória? Nós temos que aprender a usar a nossa memória. As memórias podem nos levantar ou nos enfraquecer. E no seu caso, o que você tem feito? O que você tem escolhido? Você tem usado as suas lembranças para fortalecer ou para enfraquecer você? Eu tenho que aprender a usar a minha memória de forma correta. Aqui no Salmo 119, você vai ver que o Davi, ou o salmista, ele está passando por uma situação. Eu não sei qual é a situação que ele passa, mas pelo que ele vai nos relatar, era uma situação difícil. Salmo 119, você vai ler comigo o versículo 52. 119, 52. Lê com o pastor o que diz 52, 119. Diz assim, ó: lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor. E agora leia comigo. E assim ele fez o quê? Me consolei. Olha que interessante, vamos de novo. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor. E assim, o que ele fez? Me consolei. Irmão, quem é que precisa de consolo? É alguém que está triste? É alguém que está passando por uma luta? Quem precisa de consolo? É alguém que está passando por uma perda? É alguém que está passando por um momento de dificuldade. Eu só preciso ser consolado quando eu estou passando por uma perda, um momento de dificuldade, um momento de luta, um momento que não é um momento bom. O que o salmista está dizendo? Que no momento difícil talvez não tinha ninguém para consolar ele. E às vezes vamos passar por lutas, fases, situações na nossa vida que nós não vamos ter ninguém para dar um tapinha nas costas, ninguém para nos dizer você vai vencer, continue, siga em frente, ninguém para nos dar um empurrãozinho. Às vezes vamos estar sozinhos diante dessa luta, dessa situação. Às vezes você vai estar sozinho. O que fazer diante dessas situações? O salmista disse, eu comecei a lembrar. Ele disse, eu comecei a me lembrar. E o que ele buscou lembrar? Não coisas ruins, ele buscou lembrar de coisas boas. Ele começou a lembrar dos juízos, ele começou a lembrar do que Deus fez, ele começou a lembrar das grandes coisas do Senhor, ele começou a lembrar das obras, dos juízos antiquíssimos, e ele começou a trazer memórias boas, e essas memórias boas foram como um combustível que fortaleceram ele. Ele disse, puxa, eu comecei a me lembrar de tanta coisa boa, e aquilo ali começou a me consolar, isto é, tirou a tristeza, tirou a angústia, tirou talvez o desânimo, a sensação de injustiça, e aquelas memórias positivas trouxeram consolo para o coração dele. Agora leia a primeira parte do 52, o que diz a primeira parte? Está escrito aqui, o que está escrito? Eu fiz o quê? Lembrei-me, e é isso que a gente não pode esquecer, para o resto da vida vamos nos lembrar, nós temos uma memória, e já que Deus me deu uma memória, eu tenho que usar o que Deus me deu como uma ferramenta para vencer, uma ferramenta para conseguir alcançar grandes coisas, uma ferramenta para superar obstáculos, uma ferramenta que vai ser um combustível que vai me levar a seguir em frente. Do que você tem lembrado? Quais são as memórias que têm vindo à sua mente? Você está passando por um momento difícil? Quais as memórias que surgem? Quais as memórias que vêm? Eu tenho que aprender a controlar a minha memória, não deixar a minha memória na mão do inimigo para que ele controle e para que ele traga só memórias ruins, porque as memórias ruins desanimam. Vamos em Lamentações capítulo 3.
depois do livro de Jeremias. Você vai um pouquinho para frente. Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Todos acharam? Podemos juntos ler? Então, olha o que o Jeremias vai falar sobre as memórias no versículo 20. Lamentações, capítulo 3, versículo 20, diz assim, ó: a minha alma, certamente, o que a nossa alma faz? Ela se lembra, é impossível fugir das memórias. Quem é que tem lembranças aqui? Diga glória a Deus. Você tem lembranças do passado, sim ou não? Todo mundo, não tem como fugir das memórias. Não tem como fugir das lembranças, mas já que eu não tenho como fugir, eu preciso aprender a usar o que Deus me deu e não permitir que o adversário use contra mim, mas usar ao meu favor, não para as lembranças serem um freio de mão que irão me parar, mas para as lembranças serem um combustível que me dará força para seguir em frente. Aí o Jeremias diz, vamos ler Lamentações 3:20, minha alma certamente se lembra, e o que ele fala? E ela se abate dentro de mim, porque ele começou a ter memórias ruins. Ele permitiu que viessem as memórias ruins, que viessem aquelas memórias que não são boas. E quando a gente começa a parar e só lembrar do que não é bom, você vai desistir. Quando você começa só a lembrar do que não é bom, você vai tomar uma decisão errada. Cuidado, não entrega a sua alma na mão do inimigo. Não deixe o inimigo puxar a memória que ele quer. Ele é o diabo. Ele é o senhor do engano. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Olha para mim, presta atenção. Sobre o seu casamento. Às vezes hoje, você está passando por uma fase difícil no seu casamento. E se você permitir que o diabo fique só te lembrando de coisas e fases, momentos ruins do seu casamento, você vai se divorciar, você vai desistir. Agora, se eu começar a lembrar das fases boas, dos momentos bons da minha família, do meu casamento, do meu relacionamento, às vezes que saíram, tiraram férias, sentavam à mesa, estavam juntos, brincavam. Se você começar a puxar as boas memórias, você vai ter combustível para lutar pela sua família. Às vezes, a gente acaba só puxando o que é ruim e deveria puxar aquilo que é bom. Então, você tem que tomar cuidado sobre o trabalho. O diabo fica te lembrando só do que o chefe falou, disso, daquilo, mas você não lembra da parte boa. E eu aposto com você que as partes boas foram muito maiores do que as partes ruins. Normalmente o que é bom foi muito mais, foram maiores períodos, tempos, momentos bons do que os momentos ruins. Só que às vezes a gente se apega a uma coisa errada. Eu estava comentando que diz a história que o Einstein chegou numa sala de aula e ela estava cheia de pessoas. E daí quando ele chega naquela sala de aula, ele começa a escrever no quadro uma tabuada. Você imagina, o Einstein é um mestre da física, da matemática, tem equações que ele fez que até hoje ninguém nunca resolveu. Então o homem era muito inteligente. E ele começa a fazer 9 vezes 1, 9 vezes 2, 9 vezes 3, 9 vezes 4, 9 vezes 5, 9 vezes 6, 9 vezes 7, 9 vezes 8, 9 vezes 9, tudo certinho. 9 vezes 10, ele botou o número errado. Todo mundo começou a dar risada. Todo mundo começou a debochar dele, a rir, porque ele errou 9 vezes 10. E todo mundo começou a rir da gargalhada, ele levantou a mão para que todo mundo parasse. E ele falou para todo mundo, eu acertei 9 vezes, ninguém me elogiou, mas eu errei uma vez, está todo mundo me criticando. E às vezes na vida nós somos assim, a gente esquece dos acertos e só lembra do quê? Dos erros. A gente só puxa a memória ruim e esquece das coisas boas. Agora olha o que o Jeremias vai falar aqui no 21. Do que eu tenho que lembrar? Leia o 21. Disso me recordei. Agora olha o que diz a Bíblia no meu coração. Por isso eu tenho o que, pessoal? Esperança. Então se eu escolher as memórias certas, elas me dão gás. Elas me dão força, elas me dão esperança para continuar. Agora, se eu escolho só lembrar do que é ruim, ficar remoendo aquilo que é ruim, isso vai me trazer tristeza, angústia, vai ser o freio de mão que vai me travar.
Agora eu tenho que escolher as memórias que virão. A memória é minha. Às vezes a gente só fica apegado às coisas do passado, da infância, situações ruins da família, do casamento. Lembre das coisas boas, isso vai ser o combustível. Você começa a lembrar só das coisas ruins da sua esposa, do seu marido. Meu casamento foi um sofrimento, anos de sofrimento. Eu vou me divorciar. Mas daí você para e começa a relembrar. E ao invés de ficar focando só no que foi ruim, você começa a lembrar dos tempos bons e você percebe que os tempos bons foram muito mais. Você teve mais momentos bons, você começa a lembrar das coisas boas que a pessoa fez, você para, puxa, é verdade, eu sou feliz, eu tenho uma família boa, eu vou lutar, porque me dá esperança trazer a boa memória. Agora, trazer as memórias ruins só dá desânimo para você, e eu tenho que fazer uma escolha, do que eu vou lembrar? Salmo 119 de novo, agora o versículo é o 109. Cento e 109. Todos acharam? 119, 109. Podemos ler? Agora leia o 119, 119, 109. Pega uma caneta e sublinha isso. Olha o que o salmista está explicando agora para mim e para você no 109. Diz assim, a minha alma. O que diz aí, pessoal? Está de contínuo nas minhas mãos. E olha o que ele diz, todavia não me esqueço do quê? Da tua lei. Leia, a minha alma está de contínuo nas minhas mãos. A minha pergunta é, a nossa alma, aonde que está a nossa alma, pessoal? Aonde que está a nossa alma? Estende as suas mãos assim e diga com o pastor, diga, a minha alma está na minha mão. Então a minha memória está onde? Na minha mão. Porque a memória faz parte da minha alma. A minha vontade está onde? Na minha mão. Então, irmão, pare de colocar na mão do diabo a sua memória. De deixar que ele controle. Que ele traga o que não é bom. Que ele puxe só aquilo que é ruim do passado. Porque ele vai te enganar e vai te fazer desistir. E às vezes o diabo está trabalhando na sua mente só com memórias ruins. Só com lembranças ruins. Isso tem te trazido tristeza, angústia, desânimo. E muitas vezes a pessoa entra na depressão, porque ela entregou a alma dela na mão do inimigo. O salmista não permitia isso. Quando a alma dele começava a lembrar de coisas ruins e queria se apegar àquilo que não edifica, o salmista falava com ele mesmo, ó minha alma, por que você está abatida dentro de mim? Espere em Deus, porque eu ainda louvarei. E ele diz que quando ele estava passando por uma situação ruim, ele lembrou dos juízos e ele se consolou. O salmista sabia usar a memória dele. Irmão, quem te deu a memória foi Deus. E Deus sabe usar a memória. Você já viu alguma vez, quando você chega diante de Deus, Deus olhar para você e está magoado com o seu passado, magoado? A gente nunca vai ver Deus assim, porque Deus sabe o que puxar da memória dele, e temos que puxar só aquilo que é bom. E a Bíblia diz que quando a gente peca e pede perdão, Deus pega o nosso pecado e joga onde? No mar do esquecimento. Deus sabe usar a memória, Deus sabe a hora do que esquecer. Deus sabe a hora e sabe o que ele precisa esquecer, para que isso não atinja ele nas decisões que ele toma, para que isso não atrapalhe ele. Então, se Deus tem memória e Deus sabe usar memória, Deus nos deu uma memória. Agora a gente tem que aprender com ele como controlar essa memória. Estamos entregando a nossa alma na mão do inimigo, deixando que o inimigo traga lembranças ruins, lembranças tristes. A memória, ela pode ser o freio de mão que vai acabar contigo, ou pode ser o combustível que vai te levantar e fazer lutar. Agora eu preciso saber usar a minha memória. Aí ele diz aqui, a minha alma, ela está de contínuo. Aonde que a minha alma está? Nas minhas mãos. Então, o diabo não tem o controle da minha alma. Está na hora de correr o diabo e dizer para ele que eu não quero mais essas memórias ruins, porque a minha alma está na minha mão. A minha alma não está nas mãos de Deus, para que eu diga para Deus, Deus me faz isso, Deus me faz aquilo, Deus me faz aquilo outro. É eu que tenho que fazer. Porque Deus entregou aonde? Na minha mão. Então eu tenho o poder de lembrar. Eu contava que uma vez, quando eu estava numa igreja há muito tempo, Deus te abençoou, eu fui para outro lugar. E aquele lugar era menor no sentido de menos pessoas. Sabe? Você sai de uma igreja, eu dei o sangue pela igreja, fiquei 9 anos. Conseguimos muitos membros, a igreja cresceu. Aí eu fui para uma outra, que estava assim com pouquinha gente, 3 pessoas, mais ou menos como eu comecei na outra lá. Quando eu cheguei naquele lugar, a primeira coisa que o diabo fez foi querer botar memórias ruins na minha mente. O que eu fiz? Eu tomei uma decisão.
Eu não quero esses pensamentos. Eu não quero ficar lembrando disso que não é bom. E eu comecei a trabalhar na minha memória e comecei a buscar só lembranças de experiências que eu tive com Deus, do que eu fiz naquela igreja, de experiências que eu tive, de dias que eu evangelizei, que eu orei, que eu fiz isso. E aquelas memórias começaram a ser um combustível para mim, que eu olhei para aquele lugar e disse, o que Deus me fez e me ajudou a fazer lá atrás, Ele vai me ajudar a fazer onde? Aqui. Às vezes você olha para frente e olhando para frente não tem esperança. Como que eu continuo? O que eu fiz foi olhar para trás, mas olhar só para o que tinha de bom. E o que tem de bom lá atrás pode te dar combustível para você seguir daqui para frente. Eu tenho que aprender a usar a minha memória. E quando eu comecei a lembrar das experiências, das coisas boas que eu tinha com Deus, e a igreja era numa rua ruim, e a outra que eu estava no início era numa rua ruim, depois fomos para uma boa. Aquilo começou a vir, mas tu tá numa... Aí eu comecei a lembrar, mas lá eu também estava numa rua ruim, Deus ajudou, e comecei assim, e comecei a só lembrar das coisas boas, e comecei a botar aquilo no meu coração, aquilo começou a ser um combustível, comecei a lembrar das experiências, das vezes que eu orei, que Deus começou a fazer, e Deus começou a fazer, em 6 meses mais ou menos, pouco menos que isso, Deus já começou a lotar aquela igreja também, porque eu peguei a memória, e fiz ela ser um combustível para me seguir em frente e não para desanimar. Tem muita gente que desanima porque só fica lembrando do que é ruim. Tem muita gente desistindo de fazer a obra porque esqueceu das coisas boas que já viveu. Tem muita gente saindo da igreja, às vezes por uma coisa pequena. Sabe por quê? Porque o diabo conseguiu enganar essa pessoa e fazer ela ter memória fraca, não lembrar de como ela entrou na igreja e o que Deus fez na vida dela através desse ministério. Amém? Ela esqueceu o que Deus fez na vida dessa pessoa através do ministério. Eu tenho que usar as minhas memórias. E a minha alma está onde? Na minha mão. Então eu não vou deixar o inimigo roubar a minha memória, fazer eu me lembrar só do que é ruim. É isso que ele quer. Porque quando eu lembro só do que é ruim, isso traz desânimo, desesperança, cansaço, vontade de desistir e falta de esperança no futuro. Agora, quando eu começo a lembrar do que é bom, lembrar do que Deus fez, lembrar do que Deus está realizando, isso vira um combustível, porque eu acredito que o Deus que fez no passado é o Deus que vai fazer quando? Hoje. O Deus que me ouviu e foi comigo lá atrás, Ele vai me ouvir e ser comigo agora. Às vezes o diabo faz você desistir de tudo por causa de uma falha que você cometeu. Às vezes você cometeu um erro agora e o diabo só fica trazendo à tua memória todos os erros que você cometeu na vida. E daí você começa a ficar desanimado, acho que eu não mereço, acho que Deus não me ama, eu sou uma pessoa ruim, eu não tenho como mudar. Você está entrando no jogo do inimigo, permitindo que ele use a sua alma para condenar você. Para com isso, olha para trás e veja o quanto você mudou. Olha como você era quando você entrou na igreja. Olha quantos pecados você venceu. Olha quanto o seu comportamento melhorou. Olha para trás para trazer esperança. Olha quem você é, olha quem você é, olha o que você já mudou. Não deixe um pequeno errinho de hoje fazer você abrir mão de tudo que Deus já fez até agora na sua vida. Porque o Deus que me ajudou a mudar lá atrás, o Deus que me ajudou a vencer pecados lá atrás, quem você era quando você entrou na igreja, e olha agora quem você é. Use o passado para trazer esperança. Use o passado para ser um combustível para você continuar e jamais deixar de acreditar no seu Deus, que fez lá atrás, que fez muito e que vai continuar fazendo. Quem é que já mudou muito aí? Você é outra pessoa ou não é? Então por que eu vou parar por causa de um errinho, de uma falha, de um probleminha que eu estou enfrentando agora? Tem muita gente desistindo do ministério, esquecendo que lutou muito para ser um pastor. Orava a Deus, dizia, Deus me usa, eu quero. E às vezes hoje está desistindo, porque está deixando o diabo trabalhar onde? Na mente da pessoa. E ela está esquecendo de tudo que Deus fez, de tudo que ela pediu para Deus para ter hoje. Não desista do que Deus te deu. Deus te deu muita coisa. E talvez o trabalho que tu tem hoje, tu orou muito para Deus te dar. Só que tu está deixando o diabo fazer você olhar só para as coisas negativas. O negativo você joga fora. Eu tenho que trazer à minha memória o que me dá esperança. A esperança é o combustível que me faz seguir em frente quando agora tudo está difícil. Vamos em 1 Tessalonicenses 5. Primeira Tessalonicenses capítulo 5. Então a nossa alma está na mão do diabo ou nas nossas mãos? Nas nossas mãos. Você tem que passar a controlar ela. Começar a dizer para si mesmo, não quero essas memórias. Quando eu comecei a ter memórias ruins, eu comecei a dizer, está amarrado, não aceito esse pensamento.
eu vou lembrar do que Deus já fez. E quando a gente começa a lembrar dos grandes feitos do Senhor, isso nos dá fé que Ele vai fazer de novo. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5. Então a memória é sua, Deus entregou na sua mão. Não deixe o inimigo usar a sua alma contra você, as suas memórias, lembranças contra você. É uma arma que Deus te deu e você pode usar ao seu favor. Quando eu não consigo olhar para frente, eu posso olhar lá para trás para lembrar das grandes coisas que Deus fez, para que me dê força para continuar e saber que o meu amanhã vai ser melhor, porque o Deus que me ajudou numa situação no passado é o que continua ajudando hoje. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, todos acharam? Então pare de olhar para trás e achar que você não mudou, que você é uma pessoa ruim, que você não tem jeito. Você tem jeito sim, porque se você olhar para trás com os olhos bons, você vai ver o quanto você já mudou, o quanto hoje você é uma pessoa completamente diferente do que você era. Você vai olhar para trás e você vai ver o quanto a sua família mudou, o quanto a sua vida melhorou, o que aconteceu na sua vida desde quando você entrou na igreja. Se for para olhar para o passado, olhe para aquilo que dá esperança, que vai te ajudar a continuar. 1 Tessalonicenses 5, versículo de número 21 diz assim, todo mundo junto. O que diz o versículo 21, pessoal? Vamos lá com o pastor. Examinai, o que nós temos que examinar? Tudo. E olha o que a Bíblia diz, retenha, o que eu tenho que reter? O bem. Então a Bíblia está dizendo, pode examinar, mas só retém o quê? O que é bom. Para de ficar retendo o que é ruim, ficar deixando essas memórias ruins voltarem para você, só retém o que é bom. É isso que a Bíblia está dizendo, eu tenho que examinar tudo e reter o que é bom. Essa memória que veio não é boa? Está amarrado, eu não quero, eu não seguro o que é bom, o que é ruim, eu só seguro o que é bom. O que é ruim eu jogo fora. Então pare de permitir que o diabo vá lá e faça gato e sapato das suas memórias e traga o que é bom para ele e ruim para você. Porque muitas pessoas vão lá atrás nas memórias para tomar uma decisão. O problema é quando você vai na caixinha errado, na caixinha das memórias ruins, das decepções, dos problemas. Você tem que ir na caixinha das boas lembranças. Quer desistir da tua família? Pega o álbum de fotos e começa a olhar cada aniversário, cada festa, cada dia em família, cada férias. Começa a olhar para cada foto daquelas, vai te dar esperança de dizer, eu vou lutar. Amém? Então a gente precisa puxar a memória boa. Puxar as coisas boas, começa a olhar para a empresa, vai lá olhar cada fotinho que você tirou, você começa a puxar as memórias boas, aí diz aqui, ó, examine tudo e retenha o quê? O bem. Irmão, não deixe o inimigo usar a sua memória, fale para você mesmo, eu só vou me lembrar do que dá esperança, eu vou usar o meu passado para ter esperança para o futuro, para olhar para trás e ver o que o Senhor fez lá, para saber o que Ele vai fazer agora. O salmista estava enfrentando uma luta, como é que ele venceu a luta? Olhando para aqueles juízos antiquíssimos que consolaram ele, ou seja, encheram o coração dele de certeza que o Deus que fez antigamente era o Deus que faria agora e queria abençoá-lo. E é o Deus que está com você e não te abandonou. Não olha para a luta e para as memórias ruins, lembre das coisas boas. Vamos finalizar em 1 Coríntios capítulo 2. Do que você tem lembrado? A sua memória pode se transformar numa arma que vai te dar força para derrotar o inimigo. Sua memória pode se transformar numa arma que vai ser o seu combustível para levantar a cabeça e acordar todos os dias e seguir em frente. Ou a sua memória pode ser o freio de mão, que vai fazer você puxar e dizer, eu estou parando por aqui, porque eu acho que Deus tem outra coisa para a minha vida. Pois é, que estranho, né? Deus tem outra coisa para a nossa vida, tantos anos fazendo uma coisa que te realizava, agora de uma hora para outra Deus decidiu mudar. Deus decidiu dar outra direção. Deus decidiu mudar tudo. Está tudo contrário à Bíblia, porque a Bíblia diz que Deus não muda e que Ele não tem nem sombra de variação. Às vezes as pessoas chegam depois de anos fazendo algo que Deus tinha chamado, não, Deus me deu outra direção, agora Deus falou comigo, Ele quer outra coisa para a minha vida. Se Ele quer outra coisa para a tua vida, por que Ele não falou lá no início? Por que Ele foi falar 10, 15 anos depois? Que Ele quer outra coisa. Às vezes a pessoa era um pastor, não, mas Deus quer outra coisa para a minha vida. Que engraçado, 15 anos depois Ele quer outra coisa, Deus mudou de uma hora para outra, tão bruscamente assim. Se a Bíblia diz que eu sou o mesmo, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu acho que não foi Deus que mudou, fomos nós que nos distanciamos dele e perdemos a direção. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 16.
Lê comigo 16, como é que diz? 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, que diz assim, ó: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Agora segue comigo. Mas nós temos a mente de Cristo. Irmão, corre o diabo da sua memória. Não permita que ele fique aí, que ele puxe memórias ruins, queira te convencer de outra coisa. Não esqueça, o diabo nunca te venceu. Dentro da sua mente, ele te convenceu a desistir. Dentro dos seus pensamentos, ele te convence a tomar uma decisão, mas te vencer, ele nunca te venceu. Ele te convenceu a fazer o que ele queria, usando a arma dele, que é o engano, dizendo que os momentos ruins foram muito maiores do que os momentos bons. Pode saber que ele te enganou. Ele conseguiu te enganar. Então a minha mente é de Cristo. Então eu não aceito que o inimigo fique tocando, fique agindo, porque a minha mente é a mente de quem? E também não aceito teus pensamentos negativos, porque eu aposto que Cristo não ficaria pensando sobre isso. Então, a partir de hoje, eu tomei uma posição. A minha alma está na minha mão. Nunca mais o diabo vai controlar e vai usar a minha alma para me destruir. Porque hoje eu entendi que ela está na minha mão. E a partir de hoje eu escolho do que eu vou lembrar. E eu só vou reter o que é bom. E eu vou usar o meu passado para que ele seja o combustível. Para que eu possa olhar para o futuro com esperança, sabendo que o Deus que fez ontem é o Deus que vai fazer hoje e vai continuar fazendo sempre. Vamos ficar de pé. Olá, meu querido, você acabou de assistir uma das mensagens do meu canal. Muito obrigado por ter você aqui no canal PR Luiz Vargas. Eu peço, se for possível, deixe o seu like para que o YouTube possa sugerir esse vídeo para outras pessoas. Compartilhe no Facebook, compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas sejam alcançadas com essa palavra, que eu tenho certeza que te abençoou e vai abençoar outras pessoas. Um abraço.